Seja bem-vindo. Hoje, nosso auxílio filosófico nos leva a um tema interessante: o pecado e o sofrimento humano. Será que podemos conectar tudo isso à nossa jornada espiritual? Para a gente começar, vamos falar de uma coisa que, no fundo, todo mundo conhece bem: o sofrimento. Sabe aquela sensação de um caos interno, uma bagunça nos nossos desejos, nas nossas paixões? A análise que a gente vai ver hoje mostra que isso não é um problema só seu ou meu, mas uma parte fundamental da experiência de ser humano. É algo que, por mais estranho que pareça, nos une. Agora, se prepara para este dado aqui que é bem forte. A gente tende a pensar que o grande sofrimento vem de desastres, né? Terremotos, enchentes. Mas, segundo a nossa fonte, cerca de 95% da nossa dor não vem da natureza, não. A origem é bem mais próxima. Pois é, a esmagadora maioria do sofrimento que a gente sente é causada por outras pessoas. E aqui vem o ponto-chave: o espelho. Nós também causamos sofrimento, com nossos atos, nossas palavras, nossas omissões. É uma condição que a gente compartilha. Ninguém é só vítima, ninguém é só vilão. E é por isso que esse assunto é tão central para a nossa jornada. Tá, mas que nome a gente dá para isso? A sabedoria antiga, tanto na filosofia quanto na religião, já tinha um diagnóstico: o pecado, ou, de uma forma um pouco mais ampla, a condição humana. A ideia é que o nosso estado natural é de uma certa perplexidade, uma dificuldade de base para lidar com esse sofrimento todo. Vamos dar uma olhada numa perspectiva lá da Roma Antiga e, olha, ela é bem pessimista. Para Plínio o Velho, o sofrimento era uma condição externa, algo que é imposto pra gente. É como se o simples fato de nascer já fosse um crime e a vida a punição. Uma visão bem dura, né? Agora, olha só o contraste. Enquanto Plínio olhava para fora, São Paulo aponta para dentro. Ele descreve um conflito interno, uma verdadeira guerra dentro da gente, entre o bem que a gente quer fazer e o mal que, sem querer, a gente acaba fazendo. Quem nunca se sentiu exatamente assim, não é verdade? E qual seria a raiz desse conflito? Muitas tradições, dos gregos aos textos bíblicos, apontam para a mesma coisa: o orgulho, a hubris. É aquela tentação de querer ser Deus, de decidir por conta própria o que é certo e o que é errado. Quando a gente faz isso, a gente perde o nosso norte, a nossa bússola moral. E aí, a desordem se instala. Certo, com esse diagnóstico em mãos, as grandes visões de mundo ao longo da história ofereceram basicamente duas trilhas principais para a gente lidar com essa condição de sofrimento. Vamos entender como isso se desenrola. A gente tem, de um lado, a visão panteísta. Ela enxerga o divino em tudo e vê a matéria como a fonte da ilusão, a raiz do mal. O remédio, então, seria a renúncia, o desapego do mundo material. Do outro lado, a gente tem a visão monoteísta. Aqui, a causa do mal não é a matéria, mas o mau uso da nossa liberdade. E o remédio, portanto, é a penitência, uma mudança de direção na vida. Aí o tempo passa e a gente chega na era moderna. E com ela surge uma tentativa de criar uma terceira via. Só que essa via, segundo a análise, não resolveu o problema. Pelo contrário, ela meio que o ignorou, ou, pior ainda, abraçou a causa do sofrimento como se fosse a solução. E essa ideia aqui, de Bernard de Mandeville, virou um mundo de cabeça para baixo. O que ele disse basicamente foi que o egoísmo, a ganância, a ambição, esses vícios privados, na verdade são um motor da sociedade. Eles fazem as pessoas consumirem, inovarem, gerarem riqueza e empregos para todos. Ou seja, o problema virou a solução. E aí está o ponto central. A modernidade, de certa forma, acabou validando justamente o caminho que as tradições antigas diziam para a gente evitar. A ideia de que seguir os seus impulsos e fazer o que der na telha levaria à felicidade se tornou quase um mandamento. E quais foram as consequências desse grande experimento? A fonte aponta que os sintomas estão por toda parte. Uma sociedade que, em vez de entregar a felicidade prometida, gerou uma ansiedade profunda, um vazio existencial. E o resultado a gente vê: a busca por fugas em drogas e uma verdadeira epidemia de doenças mentais. Tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, a nossa jornada. Se esse caminho moderno se mostrou tão cheio de problemas, como é que a gente faz para encontrar a trilha certa de novo? Bom, o primeiro passo é entender de onde viemos e que ideias nos trouxeram até aqui. E aqui, vale a pena a gente resgatar o sentido original de uma palavra: penitência. Muita gente acha que é sobre castigo, punição, mas a origem da palavra paeneiter significa caminho invertido, ou seja, mudar de direção.
É a atitude de dar meia volta, de tirar o foco do próprio ego e apontar a vida para algo maior. No fim das contas, a pergunta que fica e que ecoa através dos séculos é esta: diante da nossa condição, dessa luta interna e de todas as trilhas que foram propostas, qual caminho a gente deve seguir? Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada não convém estarmos sós. Por isso, compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.